Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a esse evento que o CADI está oferecendo junto com os mediadores virtuais do IFAL Campus Maceió, do curso de Design de Interiores. Essa oficina é uma oficina introdutória de diagramação para trabalhos acadêmicos, que vem trazendo com base em algumas referências, mas também com base na minha experiência de, de trajetória acadêmica com a diagramação, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Então, eu venho trazendo algumas ideias e algumas maneiras de pensar a diagramação para vocês, para que vocês comecem a pensar um pouco além também do conteúdo do trabalho, mas também na forma de apresentação dele. É bastante importante, porque é o primeiro impacto que gera no leitor, e esse leitor muitas vezes é a pessoa que vai te avaliar, né? A sua banca, o seu professor. Então, é importante também a gente se dedicar um pouco, separar um tempinho e um pouco de massa encefálica, né? Um pouco de energia, para a gente pensar a diagramação do nosso trabalho. Então, vamos lá, né? Eu vou começar com algumas dicas. Não são bem dicas, são princípios básicos de diagramação, certo? A primeira coisa de tudo é que antes de começar a diagramar qualquer trabalho, você precisa entender as regras da ABNT. Especificamente aquela normatização da substituição. O IFAL tem a sua própria normatização, a UFAL tem outra normatização, elas seguem a mesma norma da ABNT, mas tem algumas pequenas diferenças que são definidas pelo bibliotecário. Então, quando vocês forem colocar o trabalho na biblioteca, o bibliotecário vai, o seu trabalho final, né, principalmente, o bibliotecário ele Helena, vai... Oi? deu uma travadinha, você estava falando antes. Ah, peraí, então. Estava falando o quê? Me fala aí para eu voltar, por favor. Você, você estava iniciando antes. Ah, ok. Antes de tudo, vocês precisam entender das regras da ABNT. É preciso entender como a instituição exige que esses trabalhos sejam normatizados, sejam organizados. Cada instituição vai ter a sua norma específica, o seu manual de elaboração desse trabalho, com algumas regras que eles vão estabelecer para que esse trabalho seja arquivado na biblioteca dessa instituição. Então, o IFAL, cada instituição federal, faculdade, etc., vai elaborar um documento que se chama Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Esse é o do IFAL, essa é a capa, e o documento está lá no drive do CADI, para quem quiser, né, quem precisar consultar. Ele vai demonstrar a maneira como a ABNT é aplicada no trabalho final, como se faz sumário, resumo, como se faz o resumo, como se organiza as margens de trabalho, o espaçamento, tamanho de fonte, tudo isso tem que ser normatizado antes da gente partir para a diagramação. Eu não vou tratar de ABNT aqui hoje, não é o nosso foco, mas é importante vocês saberem que é necessário dominar essas técnicas. Ninguém decora essas técnicas. A gente consulta sempre, toda vez que a gente vai arrumar o trabalho, a gente abre a BNT de novo e vai lá, arruma o trabalho de acordo com a regra novamente. Então, é um processo de realmente de se acostumar a fazer isso toda vez. Então, não se preocupe, ninguém precisa saber, não precisa saber de qual essas regras, certo? É uma questão de consulta mesmo. E aí a gente tem essa referência de diagramação, é muito interessante como introdução, porque ela vai trazer... o design gráfico ele tem muitos detalhes, então se você começar a entrar logo de cara no design gráfico, ele vai vai muito além do que a gente necessita de verdade para poder pensar o básico da diagramação. Então, como essa referência é bastante introdutória, ela vai trazer alguns princípios de design gráfico, de diagramação, que a gente pode usar nos nossos trabalhos sem precisar entender todos, né, logo de início, todos esses princípios do design gráfico para poder organizar o nosso trabalho de maneira muito básica. E a gente vai ver que a gente começa muito simples mesmo. Então, aqui a gente tem alguns princípios, né? Alinhamento, contraste, repetição e proximidade. E aí, esses são os princípios que esse livro vai trazer.
Eu estou trazendo mais alguns. A hierarquia, a ordem de leitura, e eu vou falar um pouco sobre as fontes de escrita, tá? Então, vamos começar entendendo como é que o seu leitor vai ler a sua página, como é que ele vai ler. Cada página é uma arte em si, certo? Então, assim, a gente lê da esquerda para a direita, não é mesmo? Então, esse leitor vai escanear a sua arte, a sua página, da esquerda para a direita sempre. E a gente sempre organiza, se for necessário colocar o texto na vertical, de baixo para cima, porque a gente precisa virar a cabeça para a esquerda e ler da esquerda para a direita. Nunca coloquem o texto de cima para baixo, porque isso vai demandar do leitor um maior esforço para poder ler essa palavra que está escrita de cima para baixo, a não ser que essa seja uma intenção de realmente incomodar, mas aí é uma questão de licença artística. Mas o leitor consegue ler esse texto na vertical de baixo para cima sem precisar virar a cabeça. Se vocês forem perceber, a gente consegue ler esse texto com a cabeça. Então, para ler o outro, a gente tem que virar. Então, é mais esforço. Quanto menos esforço vocês exigirem do leitor, mais ele vai ficar feliz, porque está tudo muito claro e delimitado para ele. Então, ele vai ficar mais satisfeito. Falando sobre essa ordem, como é que a gente lê uma página inteira? A gente vai fazer esse Z na página. A gente vai começar do canto superior esquerdo e vai ler a primeira linha. E aí a gente vai ler o segundo ponto, vai descer para o começo e a gente vai fazer isso em cada linha da página. Quantas houverem organizadas nessa página, né? É assim que a gente lê textos. Então, cada um desses pontos, eles têm um valor de hierarquia no quanto eles vão chamar a atenção do leitor. Quanto mais vocês seguirem essa ordem, mais fácil vai ser para o leitor ler a sua página. E quanto mais vocês subverterem essa ordem, quanto mais ela tiver, por exemplo, fazer o leitor ler primeiro o ponto 2 antes do ponto 1, mas esse design vai ter um caráter de ousado, de quebra de regras, certo? Essas coisas também trazem significados para o design de vocês. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Como eu coloquei um peso maior no ponto 4, você primeiro vai ler, instintivamente, você vai primeiro ler o que está dentro do quadrado preto, e depois você vai ler aquilo que está ali no ponto 1. Porque essa é a maneira como a gente percebe. Então, aquilo que está no ponto 4, principalmente no ponto 4 e no 3, né, são os que mais chamam a atenção, né? Do lado direito mais chama a atenção do que do lado esquerdo, se a gente colocar algo que chame muita atenção, que tenha muito peso visual. Então, é uma estratégia que a gente pode usar para criar um movimento na página e a pessoa fazer um design diferente, que não seja necessariamente, não siga necessariamente aquela ordem, não siga necessariamente aquela ordem do texto, né? Que a gente lê a página. Então, falando um pouco de alinhamento de texto, certo? A gente vai ter 4 alinhamentos. O alinhamento central, ele é o alinhamento mais fácil de todos, em que vai trazer qual é a maneira mais fácil de alinhar algo do meio. Então, a gente traça uma linha de simetria no centro da página e organiza tudo em relação a esse eixo central. Então, esse alinhamento vai trazer um significado de comum. Então, vocês querem que o texto tenha cara de que é uma coisa comum. Esse alinhamento é o alinhamento. Já quando a gente alinha as coisas, por exemplo, à direita, a gente tem um alinhamento mais ousado, porque a gente instintivamente sabe que as coisas deveriam estar alinhadas ao centro ou à esquerda, porque a gente lê nesse sentido que a gente tinha falado. Então, esse alinhamento à direita ele vai ser um alinhamento mais ousado, vai ser um alinhamento mais pesado, ele vai ter um caráter de maior ousadia mesmo, nesse sentido, assim. Ele vai ser mais, vamos dizer assim, mais moderno, né? Porque saiu do convencional. O alinhamento à esquerda é o alinhamento mais formal de todos, porque se a gente for pensar,
que significa o alinhamento à esquerda? Significa que, quando a gente costumava escrever à mão os documentos, significa que nenhuma palavra foi interrompida para poder caber a página, né? A gente deu a cada palavra o seu espaço. Então, quando a palavra não cabia no final da linha, a gente passava para a próxima linha. Isso significa um cuidado mais formal com o texto. E o alinhamento justificado, que a gente só consegue agora, né? A gente conseguia, por exemplo, em cartas, antigamente, né, quando a gente condensava o texto para ele caber naquelas linhas, por exemplo, do cartão postal, ele é um alinhamento que vai adensar o texto, vai deixar o texto na leitura de um bloco. Então, isso é muito útil quando a gente está organizando o texto na página e precisa organizar ele com imagens, por exemplo. Então, ele vai criar a leitura de um bloco e a gente pode organizar esse bloco, alinhar ele com outros blocos, seja no centro ou nas bordas. A gente pode transformar o texto também num bloquinho que a gente vai poder organizar tudo da nossa página. Um outro princípio é o princípio da repetição e da proximidade. Aqui a gente tem esse exemplo, é um exemplo antes e depois da diagramação, para a gente entender essa lista de itens. Então, na primeira, todos os itens são... O texto é igual ao texto da segunda exemplo, né? Da segunda imagem. Mas, na segunda, como a gente repetiu o estilo dos títulos, a gente criou uma leitura muito mais fácil de que esses são os títulos e a gente colocou, e foi colocado um recuo para definir os subitens de cada item, né? Então, a gente criou uma leitura visual que comunica ao leitor muito antes dele começar a ler o que está escrito, que ali existe uma lista com 4 subitens. Isso ajuda o leitor a entender, facilita o trabalho dele. Então, essa repetição do tipo da letra, o tamanho da letra, a repetição da linha, diferencia esse título do restante e permite que seja criada uma linguagem nesse texto que vai além do conteúdo. É uma linguagem visual desse texto. Deixa eu botar um pouco. Para falar um pouco sobre proximidade, né? Vocês perceberam que cada item está agrupado num bloquinho. Ele tem o título, né? Com esse negrito e a linha, que separa o título dos itens. E aí existe um espaço entre o último subitem e o próximo título. Isso organiza bloquinhos de informação. Então, o primeiro bloquinho são CD-ROMs, educacional, material do professor, e hardware e acessórios. Então, a gente separa, coloca esse espaço em branco, que ajuda o nosso olho a definir essas categorias de informação. Tranquilo? Vamos para o próximo item. O próximo item básico da nossa diagramação é o contraste. Para títulos e informações que vocês querem chamar mais atenção, o contraste é muito interessante, porque ele vai chamar a atenção do nosso olho direto para ele. Quanto mais contraste houver, mais fácil o nosso olho vai ser direcionado para aquela informação. Então, a gente quer organizar para que o leitor leia primeiro aquilo que a gente quer que ele leia primeiro. O que a gente quer que ele leia primeiro? O texto. Às vezes, essa primeira informação é uma imagem, por exemplo. Então, a gente aumenta essa imagem, destaca ela do resto da página, para que ela tenha esse peso que leve o olho do leitor direto. Quando ele fizer... Se o leitor não ficar procurando a próxima informação na sua página, então você sabe que está tudo bem organizado. E a gente sabe disso porque basta olhar essa página que está organizada, que o nosso próprio olho, enquanto criador desse design, dessa diagramação, vai entender como está organizado. Então, é o desenvolvimento de uma sensibilidade para essa organização. Nesse exemplo aqui, a gente tem um flyer de um concerto, e aqui estão todas essas princípios, certo? O primeiro princípio é do alinhamento, né? Alinhamento. O que aconteceu na primeira? Quando a gente tem esse alinhamento que está quase no meio da página, né? Está quase no meio da página, um pouco alinhado no centro, e a gente tem os mesmos itens de texto, mas eles não estão organizados em blocos, então a gente não tem certeza se é uma lista,
qual é a relação desse... as coisas ficam um pouco incertas, né? A gente tem que fazer essa linguagem ser muito clara. Então, qual é a relação desse violoncelo com esse texto? Se ele está relacionado apenas com uma parte do texto ou com o texto inteiro? Então, a gente agrupa os itens nessa proximidade, né, na proximidade dos itens que fazem parte de uma mesma categoria, para que essa leitura fique muito clara. Então, a gente vai ter o título em cima, né, o título na opção já diagramada, o título vai estar em cima, série de concertos de câmara. E aí, cada concerto, né, vai ter o seu título, o seu subtítulo, e vai ter a descrição embaixo, essa lista, né? E aí, em vez de colocar a Escola Santa Rosa em cima, ele puxou a Escola Santa Rosa lá para baixo, porque eu quero primeiro que a pessoa veja que é uma série de concertos, se interesse pelo conteúdo dos concertos, e depois veja o endereço do concerto. Então, isso é um exemplo de flyer, mas é importante para a gente poder entender como organizar as informações na página, né? Qualquer informação que seja. Muito importante. A gente viu no exemplo anterior como a gente ficava um pouco incerto se estava alinhado no meio da página ou se a intenção não era bem aquela. Bom dia, Laís. Se a intenção não era bem aquela. Então, a gente precisa sempre deixar muito clara qual é a nossa intenção. Se vocês querem jogar o texto para o lado da página... Bom dia, Laís. Para um lado da página ou no centro da página, que isso fique muito claro. Alinhe exatamente com o centro da página. A gente tem programas que ajudam a organizar, isso não é feito no olho, ele tem funções que ajudam a gente a alinhar certinho, para não acontecer dúvida. Então, sempre tomar muito cuidado com esse alinhamento, porque o nosso olho percebe quando está fora de alinhamento, isso tira a nossa atenção do texto, do conteúdo, para um erro de alinhamento. Vocês vão ver alguns ao longo dos exemplos que eu vou mostrar agora, e agora vocês já estão espertos para encontrar esses erros quando vocês virem. Vocês já vão saber que foi porque a pessoa que organizou, e essa pessoa às vezes fui eu, não prestou atenção o suficiente para organizar tudo direitinho. Isso chama atenção, né? Nossa, agora vai passar a chamar atenção. Antes de começar a falar sobre fontes, eu queria falar um pouco sobre essa função do Canva. A gente vai ter essa hierarquia de fontes no Canva, em que se vocês clicarem nessa função, título, subtítulo e um pouquinho de texto, ele vai inserir textos com uma diferença de tamanho. Por que o Canva faz isso automaticamente? Porque ele já está incorporando essa hierarquia das fontes, que o título é maior que o subtítulo, que é maior que o texto, já na função automaticamente. Então, a gente precisa entender que o título é sempre maior que o subtítulo, sempre maior que o texto. Existe essa função no Canva, mas nos outros softwares a gente vai fazer isso manualmente, no olho. E a gente tem mais liberdade também, né? O Canva também permite essa liberdade, inclusive. Agora vamos falar um pouco sobre fontes. O primeiro tipo de fonte que a gente tem que saber sobre fontes é a questão da serifa. A gente vai falar sobre 3 tipos de fonte principais, certo? A primeira fonte é a fonte com serifa. O que é a serifa? A serifa é essa perninha extra da letra. Qual é a função da serifa? A serifa, quando a gente está lendo, lembra que antigamente a gente escrevia tudo manuscrito. Então, a gente fazia manuscrito e essa linha que era contínua ajudava o nosso olho a ler o texto. Quando a gente passou para a fonte escrita, né, de fonte de jornal, né? Eles começaram a fazer imprensa, desculpa, automatizada, aquela coisa toda, tudo bem. E a gente começou a fazer essas letras separadas, existe um espaço entre elas, mas a serifa ajuda a conectar uma à outra. Então, imaginem que ela traz o significado da época em que a gente escrevia ainda à mão. É como se a pessoa que escreveu essa fonte tivesse gastado um tempinho a mais para fazer uma curvinha, tido o cuidado de fazer uma curvinha e uma perninha a mais, para a gente poder ler esse texto com mais fluidez, certo? Então, essa é a função da serifa. E esse texto ganha
esse significado de que existe um cuidado a mais, existe um capricho a mais. O segundo tipo de fonte é a fonte sem serifa. Eu coloquei o nome em inglês, tá? Serif e sans serif, que é a maneira como, porque vocês vão encontrar também no Canva e quando vocês forem baixar fontes, novas fontes, esse é o termo que a gente usa, tá? Sans serif é sem serifa. Então, a fonte sem serifa, ela não vai ter aquele extra, aqueles tracinhos, as bolinhas extras para conectar o texto. Então, ela vai ser uma fonte que está mais conectada a, por exemplo, a máquina de escrever, em que a fonte é mais seca, mais técnica, como se fosse escrito realmente por uma máquina. Então, ela vai ter o caráter de ser uma fonte mais moderna, mas ela também é mais clean. Às vezes, quando você tem muito texto, é mais interessante usar a fonte sem serifa, e aí é uma questão de se acostumar e de entender, por tentativa e erro, qual que é a sua preferência e qual se adapta mais ao seu estilo de diagramação, entendendo que essa fonte ela vai ter sempre esse caráter de ser uma fonte mais mecânica, certo? O terceiro tipo de fonte é a fonte manuscrita. E aí a fonte manuscrita ela vai simular o exercício da escrita à mão, né? Vai simular. E aí vocês vão ver, se vocês abrirem o menu das fontes manuscritas, até mesmo do próprio Canva, vocês vão ver que tem fontes que são desde muito bonitinhas, arrumadinhas, né, alinhadas, etc., até fontes quase muito difíceis de entender quando a gente coloca um texto e ela gera o manuscrito, né, com bastante exagero e desalinhamento mesmo daquela linha central do texto. Ela sai. O que significa isso? Significa que quanto mais garrancho o manuscrito, mais emoção existe nessa escrita. Então, é uma escrita como se alguém estivesse escrevendo muito rápido e com muito foco, né? Enquanto que a fonte que tem espaços e que é bem organizadinha vai ter uma leitura de uma fonte que, claro, tem o cuidado de ser manuscrita, mas que foi escrita mais devagar. Então, ela vai gerar no seu leitor essa leitura, mesmo que ele não perceba, mas ele vai saber a diferença. Então, quando vocês querem colocar uma fonte com bastante um trabalho que trate de emoção, etc., é interessante usar a fonte manuscrita para também comunicar que vocês quiseram trazer essa emoção também para a parte visual do trabalho. E aí eu queria trazer a indicação, né, de 4 softwares. São softwares que eu uso, não está em ordem de frequência com que eu uso, mas eu acabo usando os 4. O Adobe Illustrator, o Canva, né, que é online, o Figma, que é muito interessante, ele é feito para web design, mas também serve bastante para design gráfico, é bem interessante porque ele é bastante prático. E o CorelDRAW, que é mais antigo, bem mais antigo que o Figma, mas ele é muito bom para organizar páginas. Eu aprendi há bastante tempo a usar o Corel e ele me serve ainda muito hoje. Eu achei ele bastante intuitivo. E dos 4, para organizar a página, é o que eu acho mais fácil de mexer, certo? Ele permite, inclusive, que você veja as linhas guias, né? É bastante interessante. Então, vale a pena vocês testarem. E aí tem outros programas além desses, mas vale a pena vocês testarem para ver qual deles vocês se acostumam mais, né? Vocês mais têm facilidade. Porque o objetivo é a gente fluir com o trabalho e conseguir fazer uma diagramação que a gente consiga transmitir aquilo que está passando no nosso cérebro, aquela tentativa de arrumar a página com uma ferramenta mais fluida possível, eu queria dizer. O segundo ponto, depois dos princípios, que são gerais, é que a diagramação é sua. A diagramação é sua. Ela é uma expressão também da sua personalidade. Ela é uma expressão da maneira como você trabalha, da maneira como você vê o mundo, também da maneira como você vê o seu trabalho. Então, ela deve trazer, inevitavelmente, algumas características suas para o trabalho, né? Para a diagramação, para esses princípios. Como você vai aplicá-los? Então, a gente vai ver alguns exemplos agora de trabalhos de pessoas diferentes e aí, considerando que elas estão dentro da área da arquitetura, do design, certo? Que é uma área que é um pouco mais flexível quanto a questões de ABNT, vão
fazer esse equilíbrio entre as regras da ABNT e a diagramação mais livre, certo? Mas elas vão estar muito, vocês vão ver que elas vão estar ainda muito dentro da ABNT. A gente toma algumas liberdades, mas cada pessoa vai lidar com essa dicotomia de uma forma. O primeiro exemplo é o exemplo da Luane Bezerra. Esse foi o primeiro trabalho, na verdade, que eu vi que tinha uma diagramação diferente. Quando eu estava na faculdade, em 2013, né, de arquitetura. E a Luane vai trazer, ela vai tratar do centro de Maceió, né, tratar do centro, e ela vai trazer essa fotografia panorâmica, né, e ela vai trazer esses bloquinhos esses bloquinhos de fotografia, né, esses pedacinhos de fotografia. Eu não sei por que ela escolheu, aí precisaria ser ela para explicar, mas ela vai trazer esse mesmo tema ao longo do trabalho inteiro. E ela também, vocês percebem, a primeira página está organizada de acordo com a ABNT. Né? A segunda também está, que é aquela página que vai trazer a descrição do trabalho, que tipo de trabalho é. Esse é um trabalho final de graduação. Então, está todo na ABNT certinho. Essa ordem de informações é muito importante seguir, certo? Mas as pessoas vão brincar com isso na diagramação, certo? Dentro dessas regras, depende também muito da instituição e a maneira como ela, o quão rígida ela é quanto a essa exigência, certo? De normatização. E aí, Luane vai trazer, na divisão dos capítulos, esse mesmo tema, né? Dos quadradinhos de fotografia, né? Ela tira algumas do meio, né? E aí ela coloca essa sequência de quadradinhos também em cima desse cabeçalho. Ela vai fazer um cabeçalho que vai ter essa linha, o número da página em cima, e vai ter esses quadradinhos. E ela vai organizar o texto dela com as fotografias, e veja que a fotografia está alinhada com o texto nas bordas. Isso nem sempre acontece. Né? A gente pode ter a fotografia menor ou maior que o texto, mas ela resolveu alinhar bem certinho. E aí ela é uma pessoa que vai seguir, dentre todos os exemplos que eu falei, eu acho que é a que mais segue a ABNT. A ABNT não exige que a gente organize a linha fotografia com o texto. Nem sempre isso é possível, mas ela escolheu fazer isso de maneira bem atenciosa, né? Em programas tipo Word, que é o que a gente usa para fazer esses trabalhos, normalmente não é muito difícil organizar, porque a gente tem que fazer realmente no olho, ele não tem essa função de alinhamento, né? E aí, um exemplo que vocês vão ver depois que também me influenciou muito foi a questão dela colocar o mapa, ela organiza esse mapa no formato A4. Ela recorta o mapa para que ele caiba na página certinho, nas bordas. E aí ela preenche essa página. Isso foi uma coisa que também me marcou bastante e que eu achei muito interessante, porque quando a gente não pensa no formato da página e vai colocar na página, às vezes os mapas, as fotografias acabam ficando muito pequenas, porque a informação que a gente quer mostrar também em relação à legenda, tá? Como ela já estava pensando nesse tamanho, a legenda precisa ficar visível, ela precisa ficar muito legível. Então, a gente tem que pensar já nesse tamanho, em relação à página, em relação ao tamanho da imagem que a gente vai produzir, para que ela fique muito bem legível, organizada. E aí, muito interessante, que também uma coisa que me influenciou bastante foi essa capa do final que ela produz, né? Com o mesmo tema da capa do começo, a mesma cor. Então, ela vai fazer uma leitura de que a gente abre a capa e a contracapa, né? E elas vão ter a mesma linguagem, que é muito interessante, porque nem sempre a gente pensa na capa do final, né? Mas a pessoa que vai receber o seu volume, ela vai olhar para o volume como um todo. Então é interessante a gente tomar esse cuidado. O segundo exemplo é o exemplo da Darlane, certo? Darlane também é um trabalho de trabalho final de graduação da arquitetura, que vai trazer uma organização já em formato paisagem. Não é o que a ABNT permite, mas como a gente está numa faculdade que é um pouco mais artística, mais livre, etc., tanto a faculdade de design de interiores quanto a faculdade de arquitetura são mais livres nesse sentido, inclusive incentivam essa criatividade em relação ao formato do trabalho, ela toma algumas liberdades na capa, toma algumas liberdades no formato do trabalho, certo? Então, essa página, por exemplo, é uma página que ela adiciona que não tem a ver com o texto. Então, ela pode tomar a liberdade de, por exemplo, não usar margens. Ela coloca, ela topa, né, a imagem numa das bordas e
cria esse movimento, esse desenho com essa borda branca, né? E ela faz um jogo de cores do claro e escuro, a fotografia em preto e branco, então essa borda branca ganha destaque. Então, foi a maneira como ela escolheu organizar essa página para dar um destaque, né? Mostrar essa fotografia bastante grande numa página 4, se a gente for ver, né? Ela podia, inclusive, ter esborrado a fotografia para a página inteira, para mostrar os detalhes. Quanto maior a fotografia, quando a gente olha no formato físico, mais a gente vai ter, a gente vai conseguir ver detalhes nessa fotografia. Então, é muito interessante para o leitor poder olhar de pertinho e ver, olha só, a gente vai ter mais detalhes nessa fotografia quando ela exige, certo? Que isso seja feito. E aí ela vai fazer essa divisão dos capítulos já de uma forma diferente do que a Luane fez, por exemplo. Ela vai colocar fotos sempre do Breda, do edifício Breda, que é o tema do trabalho dela, né? E aí ela vai ver a diferença, a fonte, por exemplo, uma fonte técnica. Por que é uma fonte técnica? Porque a arquitetura moderna que trata de industrialização, de maquinário, então ela vai trazer uma fonte C, que essa escolha é uma escolha consciente dela. Ela vai colocar um título maior que o subtítulo, capítulo 1, arquitetura moderna. Ela podia ter feito o contrário também. O capítulo 1 podia estar pequenininho, a arquitetura moderna podia estar grande. Então, a gente pode brincar com isso, e esse foi o formato que ela escolheu, de acordo com a maneira como ela... O que é que ela queria comunicar com esse trabalho, com essa organização. E aí a gente vai ter essa organização da página em paisagem. É importante que a gente não coloque uma linha inteira numa folha em formato paisagem, né, uma 4 deitado, porque é muito esforço para o leitor fazer esse movimento com a cabeça. Então, a gente acaba separando a página em 2 ou 3 colunas, certo? O Word faz isso automaticamente quando a gente coloca lá a função. Mas já percebam, por exemplo, que ela organizou a segunda imagem, alinhou com o texto, com o bloco do texto, mas a primeira está passando um pouco. Então, o que ela poderia ter feito? Ou diminuído essa imagem aí um pouco, ou alinhado. Então, quando a gente entende desses princípios, a gente nota logo de cara. O leitor vai notar, sempre, mas ele não vai saber por que aquilo ali, nem sempre vai saber por que aquilo ali não está batendo muito. Ou ele vai perceber mesmo, né? Tá bem óbvio nessa página, mas a maneira como ela escolheu, o tamanho das imagens que ela escolheu colocar, né? Ela poderia ter colocado essas imagens numa folha inteira também, mas próximo ao texto. É importante a gente prestar atenção nessa forma de organização do trabalho. A gente faz referência a uma imagem, é importante que a imagem venha logo depois do texto a que ela faz referência. Na figura tal, então, logo depois desse parágrafo, vem a imagem para que o leitor consiga associar uma coisa a outra. E aí, uma maneira como ela usou interessante maneira como ela usou as colunas e esse bloco de imagens, né? Ela está mostrando 4 vistas do Breda, né? 4 pontos de vista diferentes, e aí ela coloca as imagens no mesmo tamanho, o que gera na gente que está lendo uma leitura de que a gente está comparando essas imagens. Veja que ela mais ou menos tenta alinhar o tamanho do bloco do Breda dentro das fotografias, pelo menos na parte de cima, e aí a gente consegue entender que é o mesmo bloco sendo virado, como se a gente estivesse fazendo esse movimento. Ela vai organizar o texto em cima e vai deixar esse espaço para que a gente compare essas imagens, o que é bastante interessante, né? A maneira como ela conseguiu fazer isso. Existem alguns outros... Opa, pronto. Existem algumas outras maneiras de organizar também. A gente pode fazer linhas do tempo. Linhas do tempo vão usar muito essa questão da hierarquia, cores e proximidade para poder trazer a informação próxima da imagem que a gente quer mostrar, né? Essa evolução cronológica da paisagem, do espaço, da história, seja o que for. E a gente precisa organizar isso. Aqui eu ainda fico em dúvida quanto a algumas imagens e algumas informações. Assim, eu não consigo ler o que está na página, certo? Isso não importa no momento. O que importa é a nossa leitura do conjunto. Que imagem está associada a que data e que texto está associado a que data, ou a que imagem, né? Então, ainda um pouco dúbio, né? Mas é uma expressão também da maneira como ela tentou expressar essas informações.
Aqui a gente tem 2 panoramas, né? E aí é muito interessante a maneira como ela coloca também o texto embaixo dos prédios, né? Ela usa esse recurso para nomear esses edifícios, né? Aqui nessa, e também coloca esses panoramas alinhados. Então, quando as coisas estão alinhadas, a gente entende que elas têm a mesma leitura, ou fazem parte do mesmo conjunto. Então, ela dá essa leitura aqui na página. E aí, a capa do final vai ser uma fotografia também do edifício Breda, assim como era a capa do começo. E aí, alguns trabalhos da UFAL vão trazer essa mesma organização, vamos dizer assim, né? Trazer a logo da UFAL no final e tal, alguns trazem o ano, é interessante. É uma coisa que vai, um vai influenciando o outro e a gente vai tendo alguns trabalhos parecidos. O próximo trabalho, ele não é um trabalho final de graduação, tá? Ele é um trabalho é uma dissertação de mestrado, mas esse trabalho é muito, muito bonito e muito cheio de significado. É da Cíntia Forte, certo? A Cíntia hoje já é doutora, mas esse trabalho essa dissertação dela, ela vai tratar do farol, o primeiro farol de Maceió, e tem uma importância muito grande para a família dela. O pai dele, acho que o pai e o avô dela era faroleiro. Então, ela vai trazer o farol como esse tema no trabalho e vai organizar o texto, as imagens em volta desse farol. Várias vistas do farol. Ela traz logo na dedicatória uma fotografia da família. Isso é permitido, nem sempre é feito, mas é permitido colocar uma fotografia na dedicatória. Isso fortalece a leitura da gente que está percebendo o trabalho, que está lendo, dessa ligação emocional que ela tem com esse objeto. A gente também tem carinho pelos nossos objetos de pesquisa, pelo tema que a gente estuda. Isso pode ficar muito claro também no nosso trabalho visualmente, né? Então, essa capa que ela coloca é muito bonita, tem o mapa de Maceió, e aí tem o farol, um desenho do farol, o primeiro farol de Maceió, ele era exatamente assim. Ela coloca embaixo tem uma vista da cidade, vista do mar, né? Como se a gente estivesse olhando, e ela exagera esse farol, ele não era desse tamanho. E aí tem as coordenadas exatamente de onde ficava. É muito, muito bonita essa capa. Ela é muito caprichosa nesse sentido. E aí ela vai trazer no sumário esse desenho do farol, né? Eu não sei, não tenho certeza se é um desenho, é uma fotografia, mas de certa forma foi modificado, né? De como realmente era. E ela vai trazer o farol sempre nessas páginas que dividem os capítulos. Certo? Introdução dos capítulos e tal, ela vai trazer várias fotografias de faróis para fortalecer esse tema de organização do trabalho. E aí ela vai organizar as imagens também, a maneira dela. Ela não coloca as imagens, nem sempre as imagens vão até a borda do texto, né? Talvez pela quantidade, isso são escolhas que a gente vai fazendo ao longo da organização desse trabalho. Se a gente vai colocar as imagens maior, que a gente vai cortar das imagens para que elas fiquem organizadas e alinhadas com o texto. Ou se a gente vai diminuir porque o texto está passando muito do número de páginas que a gente desejava. Isso também implica um custo, né, no final para imprimir, então prestar atenção nisso. São coisas que a gente vai acabar pesando. Infelizmente, a Cíntia, nesse trabalho, não fez uma capa do final, né? O que é uma pena, né? Porque a capa do começo dela ficou muito bonita e ia ser muito interessante ver o que ela ia ter de ideia para o final. Quarto e último exemplo, eu acho, é o da Vanini. Muito interessante no trabalho da Vanini é ver a maneira como ela trabalha as imagens de maneira muito diferente dos trabalhos que eu mostrei até agora. Ela não vai trazer imagens grandes. Nenhuma das imagens do trabalho de Vanini são grandes, mas vocês vão ver que isso não atrapalha na leitura. Ela vai trazer esse bloco de imagens que ela está tratando de modernização. Então, esse bloco de imagens da capa está comparando os diferentes estilos de arquitetura, os diferentes elementos, né? Ali na fotografia, no bloco de fotografias, a gente vê o Breda, por exemplo, que é um edifício moderno. Está falando dessas mudanças, dessa evolução da arquitetura. Então, ela vai trazer esse bloquinho e essa ideia do íconezinho, né? E acredito que isso é intencional também, a ideia do ícone, né? Recortar o que é mais importante na imagem para mostrar, para comunicar o significado da maneira mais sucinta possível. Então, a Vanini vai trazer essas imagens e a legenda, isso não é normatizado pela BNT, tá? Assim, eu não tenho certeza se a BNT ainda
ainda define a maneira como as imagens devem ser organizadas na página, mas ela traz, na época, né, a legenda abaixo da fotografia, isso é normatizado. Mas ela vai trazer essas imagens muito pequenininhas, muito próximas do texto a que ela se refere, e com essa legenda numa caixinha colorida. E aí esse ícone também na introdução, né? Cada capítulo vai ter o seu íconezinho, e ela vai trazer, é muito interessante. E aí, esse formato que ela faz, a gente faz no Word com tabela. A gente coloca a tabela e coloca a imagem dentro da tabela, e a tabela vai dar esse alinhamento. E também vai ajudar a organizar o texto em relação a essa imagem, porque se isso for feito mecanicamente, vai ficar um pouco difícil de organizar. Mas no Word é feito com tabela. A gente tira as bordas e fica assim. Então, vê, todas as imagens da Vanini... Gente, a Vanini é Vanini. As imagens da Vanini, elas são pequenas, mas a gente pode perceber que elas não são difíceis de ver. Não sei na tela de vocês se está vendo, se está dando para ver, mas na página de verdade, não são fotografias pequenas demais. Para o objetivo dela, ela escolheu fotografias que tinham uma mensagem muito simples, não tinham muitos elementos que ficaram muito pequenos na fotografia, e que dava para perceber o que ela queria mostrar com ela desse tamanho. Ela também não faz uma capa de fundo, né? Ela faz um trabalho um pouco mais aproximado da ABNT, com exceção dessas imagens. Mas percebam, todos esses trabalhos tiveram o recuo da citação direta, tudo muito certinho. Essas coisas são muito importantes de prestar atenção. Aqui a gente tem esse link. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Esse link vai ter vários links que eu selecionei de trabalhos numa plataforma chamada ISSU, ISSUU, em que ela vai ter vários trabalhos muito interessantes, de diagramações diferentes. E aí essa é uma lista de links para vocês salvarem e depois explorarem, para vocês acharem o seu estilo, porque a gente é sempre influenciado por aquilo que a gente gosta. Então a gente vai acabar selecionando trabalhos que tratem da diagramação de um ponto de vista parecido com aquele que a gente gostaria de tratar. Então, a gente vai tomar eles como referência e vai tomar eles como referência para criar o nosso próprio estilo. Vamos lá. Próximo item. Comecem. Comecem com o que vocês têm, tá? E aí eu vou trazer um pouco do meu trabalho também no final de graduação, que é o que eu considero o começo, quando eu realmente parei para pensar sobre esses itens, tentando comunicar o que eu queria mostrar com o trabalho de uma maneira também visual. Então, esse é o meu trabalho final de graduação da arquitetura. É um trabalho que vai tratar da história, da evolução física de 3 praças do centro de Maceió. E aí, logo essa ordem de informações está certa em relação à BNT, mas eu coloquei no formato paisagem e saí da norma que seria o formato retrato, certinho, né? Página em pé. Então, a gente vai ter como tema nesse trabalho esses ícones, né, que são o piso da praça, a fotografia do piso e um recorte, um recorte do monumento principal dessa praça, né? Então, são 3 praças, a Praça Dom Pedro II, a Marechal Floriano Peixoto e a Marechal Deodoro. Em cada fotografia você vai ter o piso dessa praça e esse desenho desse monumento. Esse tema vai se repetir no cabeçalho da página, assim como a Luane fez lá no começo. Ela foi uma grande influência nesse período que eu estava começando esse trabalho, que eu assisti a apresentação dela, gostei bastante. E eu parti daí, de tentar transformar aquilo que eu tinha visto no trabalho dela naquilo que fosse em algo que fosse meu. Então, aqui em cima a gente vai ver os ícones e eu vou traçar essa linha, né, essa linha que contorna esses ícones para fazer esse cabeçalho, e essa linha continua até o final. E aí tem o título do trabalho em cima. E vai ter o título do capítulo, em todas as folhas. Porque eu achei interessante, tinha visto isso no outro trabalho também, tinha achado interessante da pessoa não ficar... Vai que ela para, por exemplo, para fazer outra coisa e volta e fica se perguntando em que capítulo estava mesmo.
Então, a gente tem sempre em todas as folhas, nesse trabalho especificamente, essa organização. Um detalhe sobre o número de páginas, né? A ABNT manda a gente colocar a página no canto superior direito, porque a gente está procurando a página e a gente vai só folheando a parte de cima para poder achar a página que a gente quer. Quando a gente coloca esse número num outro ponto que não seja esse, normalmente em cima ou no canto superior ou inferior, fica mais difícil para o leitor encontrar essa página, certo? A não ser que ele vai precisar folhear, abrir a página muito mais. Então, é uma maneira de facilitar o trabalho de quem está procurando uma página específica. E aí eu fiz essa organização, deixa eu botar aqui um pouco, essa organização em 2 colunas, o trabalho inteiro é assim, em 2 colunas. A minha ideia primeira, elas não são colunas de tamanho igual. A ideia primeira era fazer uma coluna de texto e trazer as imagens na segunda coluna, que fossem imagens sempre que estivessem relacionadas ao texto. Isso nem sempre deu certo, né? Mas eu mantive isso até o final. E aí percebam que tem algumas imagens que não estão alinhadas, né? As imagens não estão necessariamente do mesmo tamanho ou sempre alinhadas. E aí foi uma escolha que eu tive que fazer na época. Mas elas estão alinhadas na medida do possível, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. E a gente vai entender que tem uma evolução aí. Apesar de que fica um pouco confuso ainda se a gente segue uma leitura horizontal ou se a gente segue uma leitura vertical. Né? Então, coisa que eu não sabia na época. E aí o texto fica assim. Percebam que tem uma coluna mais espessa, vamos dizer assim, uma coluna mais larga. A primeira coluna é mais larga do que a segunda, que era a coluna destinada ao texto e a coluna destinada às imagens. Mas no andar da carruagem o trabalho fica muito extenso, porque você mantém o trabalho inteiro numa coluna, apesar de que é possível fazer isso. Eu queria também chamar a atenção para o fato de que é possível que o trabalho seja feito nessas faculdades, normalmente, em formato quadrado. É um formato muito, muito interessante e ousado também, mas que gasta muito papel. Então, assim, porque o texto precisa ficar muito restrito, né? Como se a gente estivesse recortando essa página que eu coloquei aqui apenas para a primeira coluna. O texto vai se estender bastante, se ele for um texto extenso, né? E aí, na capa do fundo, eu vou trazer as fotografias que eu tirei. Eu fiz essa fotografia com panorama na câmera. Então, coloquei a câmera no chão e subi para fazer, né? Algumas tentativas necessárias, mas a ideia era fazer uma leitura que fosse do piso até o céu da praça. Então, essa leitura ficou, não foi o que ficou no final do trabalho, mas ficou essa leitura visualmente, né? Essa ideia do ícone, os 3 ícones que eu trago lá na capa, desenhados, e o piso, que ficou também na capa. Bom, começamos agora, a gente vai praticar e melhorar, né? Sempre melhorar. Então, vou trazer agora o próximo trabalho que eu precisei pensar, tá? Ele foi o primeiro, a gente vai trazer o segundo. Eu estou trazendo eles porque eu posso falar com mais propriedade desse processo. Como foi esse processo para mim, o que eu sabia, o que eu não sabia, como foi que eu melhorei, como foi que eu percebi, né? Então, para mim é um processo sempre de desafio, de tentar expressar o máximo possível o que eu quero, logo de cara, com a capa, principalmente. Tá? Mas também trazer essa leitura no interior do trabalho. Esse trabalho é a dissertação de mestrado que eu fiz em 2018, defendi em 2018. E aí, essa primeira capa é a capa que eu entreguei para a banca. E essa segunda capa é a capa que ficou na biblioteca. A biblioteca da UFPE não me permitiu entregar a capa como eu queria. Eu não consegui negociar com eles para organizar essa capa de uma maneira que ficasse dentro da ABNT, mas com essa leitura artística. Isso depende muito do bibliotecário. Então, eu já tenho outros trabalhos lá no mesmo acervo que tem uma capa mais artística e depois vem a capa da BNT certinha, mas eles não me permitiram fazer isso, então eu não tive que fazer. Entretanto, essa capa teve impacto na banca, nos membros da banca, né? Então, eles viram, né? É importante que eles tenham visto e tenham entendido a mensagem. E aí, essa leitura do interior, né? Esse trabalho tem muitas imagens, então foi um desafio colocar essas imagens de maneira que elas ficassem legíveis,
grandes numa página 4 no formato retrato. Um desafio muito, muito grande. E aí, tá tudo muito certinho, organizado, o número da página em cima, não teve cabeçalho, ficou realmente só na capa. Foram restrições da biblioteca. Mas a gente consegue trazer algumas, né, como é que eu digo? A gente tenta fazer o máximo dentro das nossas limitações em relação à normatização. Então, nesse trabalho as imagens, eu também fiz os mapas de forma que eles ficassem no formato A4, retrato, o maior possível. Então, a gente tem que prestar atenção se está legível. Se dá para ver, a gente coloca a simulação da página em 100% e olha tudo direitinho, o tamanho das fontes, se o contraste está certinho, se as cores não estão confusas, uma cor que não tem muito contraste com a outra e cria uma leitura confusa, é muito importante perceber e ir arrumando. Então, dá trabalho fazer isso, mas ajuda muito a banca a entender, porque existem muitas reclamações de membros da banca depois que vão dizer: eu não consegui ler o seu mapa, eu não consegui ver a sua imagem, eu não consegui entender essa fotografia, porque a impressão ficou ruim, porque está muito pequeno. Então, isso são coisas que frustram a pessoa que está lendo, que tiram a atenção dela daquilo que você quer mostrar no seu trabalho, que é o conteúdo. E aí eu estou trazendo aqui na direita essa página que vai trazer esse exemplo de várias fotografias pequenas, né? A maneira como eu tentei arrumar esses bloquinhos de fotografia para mostrar esses elementos que eram da campanha do prefeito, né? O Sandoval Caju foi um prefeito de Maceió. E aí, vou falar já da capa com mais detalhes. E as fotografias, tem alguns recortes de jornal, vários tipos de fotografias diferentes, né? E aí, no final, a capa do fundo é a continuação da capa do começo. Então, quando a gente abriu o trabalho, ele ficava assim, nessa leitura. Uma fotografia que eu consegui física, escaneei ela com muita resolução para ela ficar com uma qualidade muito, muito boa. Então, fotos com baixa qualidade não serve. Tem que arrumar uma foto com muito boa qualidade para fazer isso. E aí, transformei ela nessa capa. Vejam que tem muita coisa que eu cortei na capa, mas o que eu queria mostrar com essa capa? Ele foi um prefeito que as pessoas gostavam muito. Ele foi um prefeito de Maceió nos anos 60, então as pessoas gostavam muito dele. O que a fotografia da capa quer mostrar? Mostra ele sorrindo em frente a uma casa simples. Percebam que a casa não tem muitos ornamentos, então era uma casa de periferia. Com as pessoas em volta dele, ele está acima das pessoas, recebendo flores. Então, isso é um gesto de admiração. Ele está sorrindo para as pessoas estão sorrindo para ele. Então, o que essa capa comunica, né? A cor da fotografia é realmente essa, mas se eu quisesse transformar essa imagem, essa mensagem, eu poderia também ter trocado a cor da fotografia para ela transmitir o que eu queria mostrar. E aí, esse ícone de Sandoval Caju é o ícone de campanha dele. Tinha o Caju, tinha o S, tudo certinho. Então, eu digitalizei, coloquei na capa a maneira como isso tinha sido desenhado na época, trazer esses elementos para dentro, né? Então, arrumei eu gosto muito de fotografia, então eu sempre tento colocar os itens nos espaços vazios dessa fotografia. Então, foi um trabalho realmente de muito refinamento para poder chegar nesse resultado, até que eu fiquei satisfeita. Eu acho que foram mais de 20 capas que eu fiz. Cada trabalho eu vou fazendo ao longo do trabalho, vou fazendo as capas desde que eu começo, e aí no final, até que eu chego em uma que eu realmente gosto. De vez em quando eu volto, reviso. Então, a maneira como eu trabalho, até que chega, eu acho que fecha. Assim, a mensagem que eu queria transmitir se transforma em projeto de capa, né? E aí eu fiz a capa assim, entreguei à banca. Muito legal ver a banca recebendo e aquele primeiro impacto, sabe, da imagem que tem neles. É muito interessante. E aí, o último exemplo de hoje é o exemplo do último trabalho que eu fiz. O último trabalho de diagramação que eu fiz foi o memorial do trabalho do terceiro período, que foi a Pousada de Charme em Piranhas. E aí, a ideia desse memorial era não trazer muito texto, era ser como uma revista, pensando já no cliente, por exemplo, porque o cliente não quer ficar lendo muito texto. Então,
era pegar as informações muito centrais da ideia da pousada e fazer como se fosse uma revista. Como a pousada de charme vai lidar com emoções e com sentidos, os 5 sentidos. Então, percebam que já, logo na capa, a gente já tem uma expressão de movimento de mãos, por exemplo, né, que seria o tato. Então, o nome está manuscrito. Isso significa sentidos, né? Sentido do tato. Também dentro tem algumas folhinhas rasgadas, ou seja, isso também é movimento de tato, né? Na segunda página, já é a primeira página. E também tem algumas passadas como se fossem pincéis com tinta. Isso também é movimento de emoção, né? A gente pinta com muita emoção. Então, isso são coisas que comunicam a quem está lendo que existe uma emoção atrelada ali. E aí eu queria trazer em cada página uma coisa muito sucinta em relação ao conteúdo que eu queria mostrar, né? Separar uma página para falar só do conceito, separar uma página para falar de como ficaria esse prédio, por exemplo. Então, eu fiz essa simulação numa fotografia de piranhas, como ficaria o prédio, né? Essa sombra de tinta, vamos dizer assim, né? Essa passada de tinta, então tem a ver com os sentidos. Dar o destaque para o nome do conceito, né? Tentar comunicar isso da maneira mais direta, simples possível. Esse era o meu objetivo. E aí, falar um pouco sobre essa página da esquerda, o estilo que eu defini para o projeto foi o estilo imperial, porque o Dom Pedro II ele fez uma visita em 1859 a Piranhas, pessoalmente. Né? Impossível, né? Na época não tinha como. Mas assim, ele foi até Piranhas. Então, aí eu peguei uma página do livro em que ele fala, e aí isso vai ser uma questão de... É um easter egg da diagramação, a gente também pode brincar com isso. Então, ele vai colocar, logo, se vocês perceberem, logo abaixo da fotografia dele, que tem essa camada de tinta, essa passada de tinta dourada, né? Alguns ícones dourados tem a ver com império também, né? Mas logo abaixo tem o título em que ele fala de piranhas. Então, eu não destaquei isso, eu poderia ter destacado, mas eu não quis destacar, deixei como easter egg na página, como se fosse uma página de livro. Mas esse é o livro em que se fala dessa viagem dele. Né? O livro se chama Dom Pedro II e Maria Cristina, eu acho, que é a esposa dele, né? Nas Alagoas. Toda a viagem que ele fez por Alagoas. Nessa parte de cá, nessa página da direita, tem um painel semântico de um dos ambientes. E aí o nome do conceito é rapsódia, e esse é o painel semântico do ambiente. E aí, daí partiu a escolha de fazer o memorial não no formato paisagem, normalmente faria no formato paisagem, porque preenche a tela de quem está lendo no computador, mas eu não queria colocar esse painel semântico junto com nada mais, então ele precisava preencher a página inteira, por isso a minha escolha de fazer no formato retrato. E aí eu coloquei algumas palavras-chave do lado, né, para não atrapalhar a imagem, numa outra fonte. Percebam, né? O que está em destaque, o que está numa fonte menorzinha, o que a gente vê primeiro, o que a gente vê depois. O contraste da fonte com o fundo, isso é importante perceber também. Então, daí partiu essa ideia. Como era uma imagem que se abria em duas, eu pude pegar também esse render do ambiente e abri-lo numa página, como uma revista. Sabe quando a gente abre a página central e tem aquela foto? E, né, dá um destaque para a foto. Então, eu fiz isso na página como pedaço. Em vez de pegar essa fotografia que tem muitos detalhes e diminuir para ela caber numa página, eu abri ela em duas páginas para que a pessoa pudesse ver com mais detalhes. Mesmo no digital isso faz a diferença, porque existe um limite de quanto zoom a gente pode dar e quanto detalhe. A imagem fica com mais qualidade, ela tem mais resolução. É importante quando a gente for fazer render também. Colocar bastante resolução na imagem para que a gente possa depois ter a opção de mexer com ela, de brincar com a imagem da maneira como a gente quiser, comunicar ela no final, né, no documento final. E aí aqui é a maneira que eu encontrei também de mostrar o ambiente como um todo, né? Tem o render lá, mas aqui a gente tem o ambiente numa perspectiva, numa representação isométrica, mostrando
os significados do ambiente, aí eu puxei alguns textinhos e algumas indicações para como diagramas para mostrar as partes desse ambiente. Como é um estudo preliminar, não tem necessariamente especificação de cores, nem nada disso, por enquanto, né? E aí, esse documento, ele é um documento de memorial. Ele não tem nada a ver com a prancha técnica que foi. A prancha técnica foi feita numa folha A0, com todos os desenhos. Eu acho que foram 2 folhas A0, cada uma de um ambiente, que não tem nada a ver com isso aqui. Então, lá tem todas as informações do ambiente técnicas, e aqui a gente está falando dela de uma maneira artística. E também mais simples, mais direta, né? Então, aqui a gente tem também a maneira como eu encontrei de fazer o moodboard, como se a gente fizesse uma simulação daquele moodboard, que se tira fotografia no Instagram, por exemplo, né? Esse é renderizado. E aí eu escolho os materiais que já vão no ambiente, já coloco aqui, já renderizo, eu já consigo ver também como eles ficam em relação uns aos outros, isso me ajuda bastante em relação ao projeto, né? E aí tem no final a última capa, que aí tem o nome da minha empresa, né, Azevedo, e aí eu coloquei essa mancha de tinta, vamos dizer assim, né? Também tem a ver com movimento, com tinta, etc. Então, a gente vai revisar os pontos de hoje, certo? E aí a gente vai abrir para se vocês quiserem se comunicar conosco e colocarem suas ideias, suas dúvidas. Temos hoje alguns pontos que a gente tratou, certo? Primeiro ponto, siga os princípios de organização da ABNT e da diagramação. Encontre a sua identidade. Comece de onde você está hoje, melhore e divirta-se, porque esse é para ser um processo em que cada desafio é uma oportunidade de crescimento também. Não é para ser um processo duro e difícil. É para ser um processo divertido, leve, porque você vai sempre estar aprendendo a se expressar de uma melhor maneira. Então, se jogue nesse processo, quem se interessar pelo tema, quem quiser melhorar os trabalhos e expressar mais, né? Isso, particularmente, é um tema que eu gosto bastante. E explorem as possibilidades. E cresçam. Mas se divertindo sempre, sem muita cobrança, certo? A gente começa sempre de algum lugar. Esse lugar é sempre válido, certo? Então, muito obrigada. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada a quem assistiu até o final na gravação. A gente vai disponibilizar aqui no YouTube também. E eu queria muito agradecer ao Cadi, né, pela parceria. Queria agradecer aos mediadores virtuais, né, que estão aí sempre apoiando. A gente está sempre se apoiando no design de interiores. E eu vou encerrar a gravação, ok? Para a gente poder conversar.